Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja em vossos corações em mais essa oportunidade. Queria cumprimentar você, meus amados irmãos, minhas irmãs que têm aí nos acompanhado em nossas mensagens e têm nos ajudado a divulgar nossos vídeos, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal. Queria convidar você que se inscrevesse e nos ajudasse a divulgar nossas mensagens para que possamos aí abençoar mais vidas para o reino do Senhor. Eu queria convidar os irmãos nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem, queria te convidar a você estar meditando comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. É um texto que ele fala de algo interessante, irmãos. Nos ensina muito esse texto de um povo que, após 430 anos, 430 anos no cativeiro, não que esse povo todo ficou ali 430 anos, mas que o cativeiro do Egito durou esse tempo de 430 anos em que foi passando geração para geração, gerações nasceram dentro de um cativeiro, e essa geração que estava pronta nos portais, nos portões para sair do Egito, ela precisava ser tratada pelo Senhor. Havia uma diferença deles estarem dentro de um cativeiro, ainda que eles de início eles eram livres, trabalhavam e depois se tornaram até ser uns escravos, porque o último governador do Egito dobrou o trabalho deles, já não dava mais palhas, materiais para eles construírem os tijolos, eles eram obrigados a trabalhar, forçados, mas é um povo que eles foram perdendo toda aquela característica, aquela credencial de povo de Deus, de um povo livre, se tornando um povo escravo. E esse texto nos ensina uma coisa muito importante, irmãos. A pior escravidão não é aquela que as pessoas vivem de uma forma física, mas a pior escravidão é aquela que as pessoas vivem de uma forma emocional, aquelas que as pessoas vivem de uma forma espiritual. E esse texto nos ensina muito de um povo, tem um versículo aqui interessante, em que ele fala em que o povo prefere morrer no Egito como escravo do que morrer no deserto com Deus, com Moisés, com o servo do Senhor. E eu queria estar compartilhando com os irmãos nesse texto, nessa mensagem, e pedir que você divulgasse, para que vidas fossem aí, ou para que vidas possam ser abençoadas, transformadas e libertas pelo poder do Senhor. Eu queria estar lendo esse texto, Êxodo capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Quero ler ele todo para você entender aquilo que a mensagem quer falar com você e da forma que ela nos direciona a nós sermos vencedores, a nós sermos livres pelo poder do Senhor. Diz o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar diante de Baal-Zefon. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que foi que fizemos deixando Israel para que não nos sirva? Assim aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel que estavam marchando afoitamente.
Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os lançaram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele te conduza nessa palavra, dentro da visão desse texto, para que você possa entender aquilo que o Espírito quer falar com você, onde ele quer te conduzir, onde ele quer te libertar, quem sabe, de alguma coisa em sua vida. Como eu disse, irmãos, há um momento em nossas vidas que parece que nós somos levados a um beco sem saída. Vê o exemplo desse povo. Eles ficaram presos durante muitos anos. De repente surge uma oportunidade de liberdade na vida deles. Aquela liberdade, aquela oportunidade em que eles suspiram e ouvem falar novamente de uma terra prometida, de uma grande conquista. A mente deles começa a voltar nos seus antepassados, a eles trazerem à memória tudo aquilo que eles haviam esquecido das promessas em que Deus os conduziriam para uma terra prometida, para a terra de Canaã. E eles, quando eles reagem, quando em algum momento eles perdem o medo, eles lançam de sobre os seus ombros aquele jugo de escravidão e desejam seguir a Moisés pelo deserto para ir para uma terra prometida, para uma terra de liberdade, uma terra de provisão. E quando eles chegam à beira do mar, Deus ele podia muito bem ter conduzido aquele povo por um outro caminho, que existia outras saídas do Egito para que eles pudessem ir. Atravessar o mar não era a última opção daquele povo. Existiam outros caminhos. Mas quando Deus ele quer fazer algo grande em nossas vidas, irmãos, ele nos coloca em lugares, às vezes, difíceis de a nossa mente humana entender. E Deus, você vê nesse mesmo capítulo 14, no versículo 1 e 2, Deus manda eles voltarem. Deus manda eles voltarem e se acamparem perto da cidade que eles haviam ajudado a edificar, Piairote e Baal-Zefon. Eles haviam ajudado a construir aquela cidade fortificada. E eles vão se acampam entre aquela cidade, entre Piairote e Baal-Zefon, à frente o Mar Vermelho, do outro lado o deserto escaldante, atrás vinha o exército de Faraó. Eles olham, irmãos, eles perdem toda a expectativa de uma liberdade. E eles vêem a situação daquele chamado beco sem saída. E muitas vezes nós nos vemos assim, irmão, quando nossos planos são frustrados, quando nós enfrentamos alguma situação que foge do nosso controle. Mas entende uma coisa? Beco sem saída é o lugar onde, às vezes, irmão, Deus ele nos leva. Muitas vezes é Deus que nos leva a esse beco sem saída. É claro que existem algumas situações que nós, pelas nossas decisões, nós, pelas nossas vontades, desejos, às vezes nós entramos em um beco sem saída, porque nós não vigiamos. Mas existem alguns becos sem saída, em que quando Deus quer ser glorificado, Ele nos coloca para que o nome dele seja glorificado. E nós podemos olhar, irmãos, em toda a palavra do Senhor.
homens, mulheres, pessoas que foram colocadas em beco sem saída. Nós vemos que Deus tinha toda a situação sob o seu controle, que poderia ter direcionado homens e mulheres para outros caminhos para alcançar a vitória. Mas Deus, ele escolhe o caminho onde não o homem vai ser glorificado. Deus escolhe um caminho onde o nome dele vai ser glorificado, irmãos. E o caminho que Deus escolhe para nós nem sempre são caminhos de flores, caminhos confortáveis. Às vezes são caminhos difíceis. Mas precisamos entender uma coisa, que Deus, ele sempre está conosco, ele nunca nos abandona. E é isso que esse texto nos ensina. Que esse beco sem saída, quando eles voltam, no versículo 1 ao versículo 4, no versículo 1 e 2, eles voltam mediante uma ordem específica. Eles não voltam porque eles decidiram nesse momento, eles voltam mediante uma ordem específica de Deus. Voltem e se acampem em Piairote e Baal-Zefon. Eles voltam, eles obedecem, Moisés obedece à ordem do Senhor. E muitas vezes, irmãos, esse beco sem saída é o lugar, às vezes, que Deus nos leva para os seus próprios propósitos. Quando Deus disse no versículo 3, no versículo 4, em que o nome dele seria glorificado. Você imagina, irmão, se naquele momento ali, após Moisés, usado por Deus, ter feito aqueles 10 grandes sinais dentro do Egito, se naquele momento Moisés, ele tivesse a fé, ele usasse aquela fé que ele tem, que ele tinha no passado, ele fizesse um grande sinal e livrasse o povo, quem seria glorificado naquele momento? Imediatamente, com certeza seria Moisés. Deus seria esquecido como ele foi esquecido durante muito tempo dentro do Egito. O povo esqueceu de Deus, esqueceu daquele Deus que ele serviu, daquele Deus que foi pregado para ele durante muito tempo. Mas Deus, irmãos, no versículo 3 e 4, ele diz: e o meu nome vai ser reconhecido, vai ser glorificado. O que nós vamos entender é que nós somos levados a um beco sem saída. Às vezes está doendo, irmãos, mas é o nome de Deus que vai ser glorificado quando nós passarmos por tudo aquilo, por tudo isso que estamos enfrentando. Deus não nos leva em um beco sem saída para ficar sofrendo, murmurando, chorando, se lastimando, mas é para nós crescermos e nós glorificarmos e honrarmos o nome desse Deus maravilhoso. Segunda coisa que esse texto nos ensina, que beco sem saída é o lugar onde Deus nos prova, é onde nós somos provados. Do versículo 4 ao versículo 9, você vê que eles são provados naquele momento, em que ele diz no versículo 9, perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Eles foram alcançados. Deus permitiu, irmãos, que os inimigos, eles olharam de longe e eles estavam prontos a serem destruídos. Então você vê que beco sem saída é o lugar que Deus, ele nos prova. No caminho da obediência, nós precisamos obedecer a Deus para alcançarmos a vitória. O versículo 4, ele nos diz o seguinte, ele diz, olha, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. A nossa aprovação, essa nossa obediência, ela é simplesmente para que o nome desse Deus, ele seja glorificado através de nossas vidas. Nós só refletimos a glória do Senhor quando obedecemos. É quando as pessoas olham para nós e já não vê mais você. Elas veem a glória do Senhor. Elas veem o mover de Deus. Elas veem o falar de Deus. Elas veem o olhar de Deus através da sua vida. E esse povo, ele foi chamado para ser isso. Assim como nós, para sermos luz, sal da terra.
Esse povo ele foi tirado do Egito para ser um exemplo dentre todas as nações que olhassem para eles, tinham que ver a glória do Senhor. Não somente o poder de Deus, daquilo que Deus fazia, mas ver a glória do nosso Senhor na vida deles, a transformação de um povo escravo, de um povo de excelência, de um povo vitorioso. Então, o beco sem saída é o lugar que Deus nos prova, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Deus permite, irmãos, que nos venham circunstâncias difíceis, não para nos destruir, não que Deus nos abandonou, não que Ele está muito ocupado, mas, irmãos, é para que nós possamos sermos vitoriosos, para que possamos vencer, irmãos, para a glória do nosso Deus. E o terceiro ponto que essa mensagem nos ensina, esse texto, ensina que beco sem saída é o lugar que às vezes falhamos com Deus, irmãos. Às vezes nós falhamos com Deus. Por mais que nós falhamos às vezes com Deus, Ele não desiste de nós. O mais interessante, irmão, nesse texto é isso. Às vezes nós falhamos com o Senhor, mas Ele não desiste de nós. Ele está pronto a nos abençoar. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está sempre pronto a voltar para nós, a estender as mãos, a nos chamarmos para perto dele. Olha o que diz o versículo 10, o versículo 12, em que o povo falha com Deus, aproximando-se de Faraó. Os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste lá para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, nos tirando do Egito? O povo ele falha na primeira provação, na primeira dificuldade, no primeiro extremo. O povo ele se lamenta, ele se revolta contra Moisés, eles esquecem do Deus que havia feito aqueles 10 grandes sinais. Enquanto todo o Egito, a terra do Egito, a cidade do Egito, o palácio era dominado por todas aquelas pragas terríveis, eles não viram que a terra de Gósen, onde eles estavam, não sofreu nenhum dano, nenhuma praga sofreu sobre eles. Quando vem a dificuldade, muitas vezes em nossas vidas, nós esquecemos, irmãos, que o nosso arraial, por muitas vezes, não foi atingido. Esquecendo que por muitas vezes as nossas casas foram livres, libertas de muitas coisas. Nossos familiares, nossas famílias teve a proteção divina e às vezes nós não vemos isso. E esse povo nos ensina isso. Quando eles falam, foi por falta de sepulcro que nos tiraste lá do Egito para que morramos nesse deserto. Então, irmãos, às vezes pela falta de fé, Deus nos leva a um beco sem saída, porque às vezes nós falhamos, irmão, na nossa fé. E esse povo, ele precisava, irmão, desenvolver a fé novamente. Desenvolver a fé não naqueles deuses que eles viam dentro do Egito. Porque eles começaram a ver aquelas práticas que muitas vezes, de uma forma ilusória, alguns prosperavam, alguns eram curados. Nós sabemos da história que existiam aqueles magos dentro do Egito. E até um certo ponto eles fizeram alguns sinais que Moisés fez. Como o cajado se transformar na serpente, como a água se transformar em sangue. Até esses sinais eles faziam. Mas só que eles faziam e não conseguiam desfazer. Isso é a diferença numa coisa no Deus que nós servimos. Deus ele faz, ele desfaz. O inimigo, ele não tem poder de criação. Ele não pode criar nada. Ele não tem esse poder de criação. Ele engana, ele ilude as pessoas com seus truques. E muitas pessoas se levaram por esses enganos. Então, o beco sem saída, primeira coisa, para provar nossa fé. Segundo, por nossas reclamações. Muitas vezes reclamamos. O versículo 11, o versículo 12, ele diz: disseram a Moisés, foi por não haver sepulcro no Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto.
Olha que mentalidade de escravos. Morrer no Egito do que servir como ficar como escravo no Egito do que morrer no exército, no deserto. Olha que mente de escravo. Às vezes a nossa luta, nós somos levados em um beco sem saída, é por essa reclamação, é por reclamar, é por não ter fé nesse Deus de uma forma em que a nossa fé ela só é grande quando está tudo bem. Mas quando vem a situação, somos levados a uma situação que às vezes é um extremo, em que eu preciso usar a minha fé. Muitas vezes, irmãos, nós não temos essa fé. A fé, irmãos, ela é diferenciada. Às vezes você tem uma fé para abrir para uma porta de emprego, você tem uma fé para talvez abençoar a sua casa, você tem fé para abençoar os seus filhos, seu esposo, a sua casa, você tem um tipo de fé para você pagar uma conta, esperar uma provisão. A fé ela se diferencia de acordo para cada situação, irmãos. Às vezes nós falamos assim, eu tenho fé que eu vou alcançar esse milagre. Mas quando eu sou levado a um extremo, aquela fé que eu queria um milagre, que eu alcancei um milagre, naquele extremo da minha vida, ela já não é a mesma. Enquanto que a fé, ela tem que ser a mesma. A mesma fé que eu tenho por uma dor de dente, eu vou ter para uma cura de um leproso, para uma cura de uma grande enfermidade. Porque a fé não é em mim, a fé não é no profeta, a fé é no Deus. E Deus não existe tamanho, irmãos, de milagres, Ele faz todas as coisas. O mesmo Deus que curou uma simples febre na sogra de Pedro, é o mesmo Deus que levantou, que restaurou, que trouxe a vida à filha de Tabita, é o mesmo Deus que trouxe aquela menina, é o mesmo Deus que curou aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, é o mesmo Deus em que levantou aquele homem que estava há 38 anos naquele tanque de Betesda, esperando por alguém que o curasse. É o mesmo Deus que restaurou a vida a Lázaro, que restaurou aquele homem que estava morto há 4 dias. Aos olhos da ciência, impossível. Esse é o mesmo Deus, nós temos que ter a mesma fé que curou a febre, que restaurou a vida a Lázaro de 4 dias. É a mesma fé, irmãos. É o mesmo Deus, Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é o mesmo. Ele não nos abandona. E às vezes nós somos levados a um beco sem saída por causa das nossas reclamações, pela nossa falta de fé. E o último ponto é que nos ensina esse texto. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda, irmãos. É o lugar onde nos ajuda. No momento certo, no versículo 13, não é isto que te dissemos no Egito? No versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Não era por um determinado momento, era para sempre. Deus ia exterminar aqueles inimigos, irmãos. Então, no momento certo, e no momento certo Ele vai exterminar esse inimigo da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele vai agir em teu favor, Ele vai se levantar em favor da tua causa, em favor da tua família e dos teus negócios. Quando Deus entra em provisão, Ele entra para vencer. Deus não entra para empatar, nem para ser perdedor. Ele já é vencedor em todas as causas. Então, irmãos, beco sem saída é o lugar que Ele nos ajuda, tomando o controle de toda a situação. No versículo 14, Ele toma o controle. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor, irmãos. O nosso Deus é Ele que peleja por nós, Ele que entra em favor de nossas causas. Quando olhamos para a palavra do Senhor, em que nós olhamos o livro de Crônicas, aquela grande peleja, em que o rei Josafá ele recebe aquela mensagem audaciosa daquele rei assírio, dizendo que ia humilhar o povo de Israel. E aquele homem, ele chega diante do Senhor, ele diz, Senhor,
É o teu nome que está nesta casa, Senhor. É o teu nome que está sendo afrontado, Senhor. Irmãos, e Deus ele se levanta em favor daquele povo. E Deus ele extermina, ele mata 185 mil assírios, sem que Jeosafá, sem que o povo precisasse desembainhar as suas espadas. É isso que Deus faz em teu favor. Você não precisa lutar. Você não precisa agir de uma forma carnal, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os dominadores, contra os principados que aturam as regiões celestiais. É contra esses que eu tenho que lutar. É contra esses que eu tenho que permanecer de joelhos, tenho que permanecer de pé na minha fé para poder vencê-los para a glória do Senhor. Então Deus ele toma o controle. Aqueles discípulos, quando Cristo manda eles passarem para outra banda do mar, eles entram, eles tinham acabado de ver um grande milagre. Cristo multiplicar os pães. Eles entram com a falta de fé naquele barco, arrazoando em seus corações o que Cristo havia feito. E Cristo lá de cima do monte estava observando não somente que eles estavam remando em volta, mas observando os seus corações, o que se passava, o que eles arrazoavam, o que eles murmuravam, o que eles estavam de certo momento até duvidando. E naquele momento, aqueles homens na quarta vigília da noite, você vê que Jesus, ele vai até o barco e ele liberta aqueles homens daquela cadeia de prisão espiritual que eles estavam, de incredulidade, de falta de fé, de falta de confiança no nosso Deus. Então Deus ele toma o controle. Aqueles homens, eles haviam perdido o controle do barco porque estavam arrazoando seus corações. E Cristo ele toma o controle daquele barco, daquela embarcação e os conduz para a terra firme. Quem sabe você está aí também, perdeu o controle da sua embarcação e precisa que Cristo te conduza até a terra firme. Somente Ele vai poder fazer isso. Basta você crer. Basta você deixar se estiver reclamando, murmurando. Talvez você fale, mas pastor, eu não tenho uma fé para alcançar o que eu desejo. Entenda bem uma coisa. A Bíblia fala o seguinte, meus amados, minhas amadas irmãs. A tua fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, então a nossa fé, ela não chega nem do tamanho de um grão de mostarda, porque ele fala se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda. Então a minha fé, a tua fé, ela não é do tamanho do grão de mostarda. Então é necessário que eu tenha fé em quem? Em Cristo. E quando eu tenho fé em Cristo, ele diz o quê? Que eu transporto montes para o meio dos mares. Eu vou transportar um monte de problemas, um monte de dificuldades, aquilo que me perturba, aquilo que me persegue, aqueles inimigos que estão vindo contra mim, a favor de mim para me destruir, para acabar com a minha vida, destruir meus negócios, minha família. A minha fé em Cristo, em Deus, quando eu estou focado em Cristo, tenha certeza de uma coisa, Ele vai se levantar em teu favor, Ele vai te dar a vitória. Creia nisso. Alguns anos atrás eu contei um testemunho de uma jovem em que ela começou a ter algumas tonturas, alguns problemas, algumas tonturas, vertigens. Ela procura um médico e ela começa a ter dor de cabeça, e o médico identificou que ela estava diagnosticou que ela estava com uma doença de arritmia. E de repente aquela doença começou a se agravar, ela começa a perder a memória, ela teve aquela jovem, ela começa a ter o nervo óptico dela ficou paralisado. E o médico deu aquela sentença que ninguém gosta de ouvir, diz que ela não tinha jeito, que ela não tinha solução, não tinha cura. E aquela jovem, ela diz o seguinte: olha, doutor, para o senhor não tem, para a medicina não tem, mas eu conheço o Deus dos crentes e eles vão me curar. Ele vai me curar. E aquela jovem entra na igreja, ela é levada na igreja, ela é curada para a glória do Senhor. É assim que o nosso Deus faz conosco, irmãos. Quando nós perdemos, irmãos, toda a expectativa, Deus se levanta em nosso favor.
E Deus se levantou em teu favor nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nesse momento, e vai te dar a vitória. Creia nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça e te dê a vitória a cada dia sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Fique com Deus, confie em Deus e conserve a sua fé em Cristo Jesus, que Ele te abençoa a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus.